TV. Hoje é dia 24 de dezembro de 2024 e hoje o Jornal da Bandeirantes, gente, vai trazer um conteúdo diferente, especial. Temos um programa especial para essa véspera de Natal. Vamos falar sobre o Brasil do Vinho, uma produção com o canal Terra Viva do Grupo Bandeirantes de Comunicação, que nos levou para visitar as vinícolas desse Brasil e mostrar os brasileiros que estão por trás da produção do vinho nacional, que tem ganhado destaque no mundo inteiro. Márcio Campos e eu recebemos o professor Arthur Azevedo, um dos grandes especialistas no assunto no Brasil, para uma conversa nesse passeio que vamos ter desde o Rio Grande do Sul até o vinho produzido no Nordeste brasileiro. Para você que está preparando aí a ceia de Natal, está escolhendo o que vai tomar para celebrar hoje com a família, dicas importantes também de vinhos da produção nacional que estão ganhando destaque no mundo, é o que você acompanha hoje nesse capítulo especial do Jornal Gente. O Brasil do Vinho, com Márcio Campos e Pedro Campos. Olá, seja bem-vinda, muito bem-vindo você também. É uma alegria recebê-los, para juntos viajarmos por esse Brasil, né, Pedro? Aliás, Brasil de quê, Pedro? Olha, tem Brasil de tudo, né, Márcio? Primeiro é uma alegria estar junto com a Rádio Bandeirantes, o Terra Viva, do Grupo Nilco, do Grupo Bandeirantes de Comunicação, nesse projeto, porque a gente fala muito do Brasil do futebol, a gente fala o Brasil do carnaval, a gente fala o Brasil do samba, mas hoje nós vamos falar de outro Brasil. Brasil, pois é. Será que é o Brasil do vinho, não? O especialista que temos aqui vai responder já essa pergunta e dar o pontapé inicial para essa nossa conversa. Nós estamos recebendo aqui o professor Arthur Azevedo, que é vice-presidente da Associação Brasileira de Sommeliers aqui de São Paulo. Ele é palestrante, ele foi médico pediatra, inclusive foi o meu pediatra. Seu pediatra? Mas não te ensinou a beber vinho? Não, porque não estava na idade, né? Não mas pode. Me ensinou muita coisa. Não pode. É um prazer te receber aqui para essa conversa junto com o Márcio Campos. Tudo bem, professor? Tudo bem, prazer falar de vinho e falar de vinho brasileiro, que ainda sofre muito preconceito injustamente. Eu espero que depois dessa nossa viagem pelo Brasil, o Brasil do vinho, as pessoas comecem a olhar para o vinho brasileiro com outro olhar. E também descobrir novas fronteiras do vinho brasileiro, que é o que nós vamos fazer aqui hoje. Muito bem, doutor Arthur, é sempre muito bom estar com o senhor, porque se ele foi seu médico, pediatra, né, hoje ele é meu tutor, né? Então, se eu fizer alguma coisa errada hoje com vinho ou falar de vinho aqui, ele vai puxar a minha orelha, que é meu professor lá na ABS, né, professor? Isso. Na Associação Brasileira de Sommeliers, na qual eu tenho o maior orgulho de frequentar as aulas. E a gente estava conversando antes aqui, né, doutor, de começar o programa, da importância disso, né, de um jornalista buscar experiência, viu, Pedro, para poder falar dos assuntos. Você sabe que nós somos considerados, o doutor Arthur, ele é médico pediatra, então ele segue uma especialidade. Mas nós temos que fazer o quê? Né? Temos que buscar conhecimento. Buscar informação e informação verdadeira, de qualidade, apurada. E eu tenho certeza que lá na ABS você recebe todas essas informações. Aliás, para quem quiser seguir o Dr. Arthur nas redes sociais, ele está com o Artwine, tem um site também, o Artwine, com informações aí do mundo do vinho. Site, Instagram, estamos lá. Com muita informação. Dr. Arthur, então, o Pedro falou, né, do Brasil do futebol, Brasil do carnaval. Dizem que é o Brasil da cerveja também, porque se vende muita cerveja, né? Consome muita cerveja. Aliás, nós somos um país tropical. Sim. E aí que eu queria saber do senhor, né? Que Brasil do vinho é esse? Qual é o Brasil do vinho? Pois é. O vinho no Brasil começou em São Paulo. O primeiro vinhedo plantado no Brasil foi em 1532, aqui em São Vicente. Mas, evidentemente que naquela época, São Paulo não era o clima ideal para a produção de uvas viníferas de qualidade. Porque uma coisa, as pessoas talvez não saibam que existem uvas viníferas e uvas não viníferas. A uva não vinífera, todo mundo conhece, é a uva do suco de uva,
é a uva do vinho colonial, aquele vinho de garrafão, né? Que hoje é chamado de vinho de mesa. É uva que a gente compra no mercado para comer, é isso, né? Entre elas, algumas são comestíveis, como a Niágara, por exemplo, é comestível. Outras não. Mas o fato é que as uvas viníferas, chamadas uvas, essas uvas não viníferas são chamadas de uvas americanas. E as uvas viníferas, que todo mundo conhece, Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec, Syrah, são uvas europeias, vitis vinífera europeia. Só que o clima não era adequado em São Paulo. E aí, também levando em consideração a imigração italiana para o Rio Grande do Sul, e como o clima no Rio Grande do Sul era muito mais favorável para essas uvas, então o primeiro grande polo de produção de vinhos do Brasil foi e ainda é o Rio Grande do Sul, que é responsável pela imensa maioria dos vinhos produzidos no Brasil. Então, começamos lá no Rio Grande do Sul e eu acho que todo mundo já tomou vinho do Rio Grande do Sul. Eu me lembro, quando eu era bem jovenzinho, eu nem pensava em fazer curso de vinho. Lá meu pai tomava vinhos da Serra Gaúcha, né? O Conde de Foucault, famoso, né? Aqueles vinhos que eram de Cabernet Sauvignon. Eu mal sabia o que era isso. Então, depois passaram muitos anos e aí o vinho começou a ganhar novas fronteiras e se espalhar por todo o Brasil. Mas esse é um assunto que nós vamos conversar daqui a pouco. Eu gostei muito da sua introdução, falando aqui em defesa do vinho nacional, porque tem mesmo muito preconceito ainda. O que pode se dizer, por que houve essa transformação? A que se deve essa transformação para colocar o vinho brasileiro na mesa do mundo? Eu acho que tem várias coisas que influenciaram essa mudança. Eu diria que a primeira foi que a qualidade do vinho brasileiro melhorou muito. Então, esse é um ponto importante. Eu acho que a qualidade é um fator primordial para que as pessoas percam o preconceito. Porque não adianta eu falar do vinho se o vinho não for bom. Então, hoje o Brasil consegue produzir vinhos de ótima qualidade em vários estados que nós vamos conversar daqui a pouco. Agora, eu acho que o principal foi a melhoria do vinho. Depois, aos pouquinhos também, a gente tem uma dificuldade que o Brasil é o país que tem o maior imposto do mundo sobre vinhos. Você junta com as barreiras alfandegárias, você junta com o valor do dólar hoje, que está lá nas alturas, e todas as taxas e dificuldades logísticas que é trazer um vinho da Europa para o Brasil, a dificuldade que é desembaraçar um vinho no porto. Então, isso tudo encarece muito o vinho importado, com exceção do vinho do Mercosul. O vinho que vem da Argentina, o vinho que vem apesar do Chile não fazer parte do Mercosul, o Brasil tem uma isenção, pelo menos grande, de vinhos que vêm do Chile. Então, você vai no supermercado, você vai encontrar vinhos chilenos, argentinos e atualmente uruguaios com preços bem competitivos. E o vinho brasileiro ainda tem um custo alto de produção. Porque o custo Brasil, ele vai incidir sobre todas o que se produz aqui dentro. Você tem problema de imposto alto, você tem problema de leis trabalhistas que dificultam. Então, isso tudo, quando você põe na ponta do lápis, o vinho brasileiro ainda é muito caro. Mas tem como resolver. E sabe por que é muito caro? Porque a gente está começando também, né, doutor? Mas por falar em começar, vamos começar a nossa viagem? Bora. Vamos pegar a estrada agora, doutor? Nós vamos levar o senhor de carona, mas o senhor não vai ser caroneiro, o senhor vai ser nosso guia do vinho aqui no nosso Brasil do Vinho. Porque é o seguinte, gente, agora nós vamos embarcar, vamos estar junto com um guerreiro. Esse guerreiro é o guerreiro das estradas, é o guerreiro da vida da família dele, ele é o guerreiro da produção de vinhos no Brasil. A gente acompanhou, doutor, por 10 dias, um técnico agrícola que percorre cerca de 8.000 quilômetros por mês e em apenas 10 dias que nós estávamos junto com ele, ele percorreu quase 4.000 quilômetros em 4 estados. É o que a gente vai ver agora. Me chamo Ricardo Pereira, sou técnico agrícola, me formei em 1996 no Colégio Agrícola de Jales. Não conhecia a cultura, né? Aí eu tinha sempre o apoio de um pesquisador da Embrapa, né? Durante esses 7 anos.
E foi ali que a gente aprendeu bastante coisa no dia a dia. No ano de 2014 foi a minha primeira experiência com uvas viníferas, também no Noroeste Paulista, né, na cidade de Penápolis. Dali para cá, aí eu comecei a trabalhar no Centro-Oeste, onde começamos a montar vinhedos também. Foi em Corumbá de Goiás que encontramos o técnico agrícola Ricardo Pereira. Esses brotinhos aqui, ó, a gente chama de broto secundário, né? Lá na literatura também vai estar escrito como neto, né? Que é esses brotinhos que soltam entre a folha e o ramo. Daqui desse vinhedo, no meio do cerrado brasileiro, sai vinho tinto fino, ou vinho de colheita de inverno produzido com a técnica da dupla poda, que consiste em inverter o ciclo da videira. A colheita que seria no verão, neste caso, acontece no inverno, no período sem chuvas. A gente tem colhido as uvas do inverno e tem dado um bom vinho. Aí por que não deixar a do verão? Porque as uvas ficam ácidas e não daria um bom vinho tinto, né? Talvez daria um rosé. Aí a ideia nossa é que essa safra de verão, a gente faça o espumante, porque é justamente a fruta que precisa, com mais acidez. É o que ele espera tirar dessas uvas. É emocionante, hein, Márcio? Ricardo é fera, viu? E aqui abre espaço para a gente perguntar para o doutor Arthur sobre pessoas, gente que faz o vinho no Brasil. Quantas histórias como essa, né, o senhor não conhece? Isso é a coisa mais importante que existe no vinho, são as pessoas por trás do vinho. O vinho, as pessoas não fazem ideia de quão difícil é fazer vinho, porque o vinho começa na terra. E eu fico muito emocionado de ver um técnico como esse que trabalha cuidando da videira, cuidando da matéria-prima que é a uva. A gente diz o seguinte, que é impossível você fazer um vinho bom com uvas ruins. E é muito fácil fazer um vinho ruim com uvas boas. Mas a matéria-prima representa 80%, 90% do que é um vinho hoje. Então hoje os investimentos no mundo inteiro estão no campo, estão no vinhedo. Porque na vinícola a gente já atingiu o máximo que a gente conseguiu. Aliás, a gente já está voltando atrás. Hoje você vai ouvir falar muito em pouca intervenção, vinhos de baixa intervenção. Ou seja, quanto menos você manipular, melhor. Você conduz o vinho, porque também não pode deixar ele por conta própria, que ele vai virar vinagre. Mas você conduz o vinho com técnicas o menos intervencionistas possíveis. Mas isso depende basicamente da qualidade da matéria-prima. E esse técnico agrícola, os engenheiros, os agrônomos, porque você sabe que o vinho gira em torno da agronomia. Quando a gente fala em enólogo, o enólogo é um engenheiro agrônomo, inicialmente, com especialização em enologia. Então, são 8 anos, são 5 anos de engenharia agronômica e 3 de enologia. Então, na verdade, o vinho é todo ligado à agronomia. O vinho é ligado à terra, ao clima, ao solo, à proteção contra os ventos, ao tipo de solo, cada uva responde melhor a um tipo de solo. Então, a proteção das montanhas, a altitude. Hoje, eu acho que o assunto mais importante no mundo do vinho é a mudança climática, porque isso vai inviabilizar determinadas regiões vinícolas que dependem do frio, estão se tornando quentes. Eu cito como exemplo o champanhe. Champanhe está muito ameaçado e hoje já se começa a fazer vinho espumante na Inglaterra, coisa que não se imaginava nos últimos 30 anos. Doutor, na reportagem que a gente mostrou o técnico agrícola Ricardo, né, ele fala da técnica da dupla poda, né, que é para a produção de vinho de colheita de inverno. E o senhor falou também aí da pesquisa, do trabalho do campo. E aí entra uma instituição, Pedro, a EPAMIG, né, que é a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, onde foi feito todo o trabalho de pesquisa da dupla poda, né, através do engenheiro agrônomo, Dr. Murilo, né, Albuquerque e Regina, e toda a equipe dele que está lá. E aí eu queria só mostrar para as pessoas, então, para a gente entender o que é a dupla poda, a gente convidou o pessoal da EPAMIG, né, que trabalhou nisso, para responder isso para a gente, explicar um pouquinho melhor do que é a técnica da dupla poda, que é essa técnica que o Ricardo citou na reportagem, que ele pratica hoje nos vinhedos que ele percorre no Brasil. Vamos ver. A dupla poda, ela começou em Minas Gerais, mas acabou se expandindo.
Então, como os primeiros projetos foram ali dos anos 2005 até 2010, se a gente pensar que até 2015 existiam cerca de 20 produtores, ou talvez 25 a 30 no máximo, distribuídos por todo o Sudeste, e já iniciando alguma coisa já na região do Centro-Oeste. Em Minas Gerais, até 2020, existiam mais ou menos cerca de 50 produtores. Nos últimos 4 anos, houve um ápice já de crescimento da implantação de novos vinhedos. Acredita-se que hoje, com os levantamentos feitos, existem cerca de 70 produtores já produzindo, com vinhedos implantados, ou iniciando ou já produzindo produtores. Então, a gente pode estar falando aí de um aumento aí de 2 vezes do número de produtores nesses últimos 4 anos. E a qualidade da uva nesses vinhedos são através da técnica dupla poda, ou não, nem todo vinhedo em Minas Gerais é feito através da técnica de dupla poda. Algumas regiões não têm aptidão a essa técnica. Bom, o Murilo Regina, que foi citado já várias vezes, né, engenheiro agrônomo, ele inclusive recebeu uma homenagem justíssima esse ano na avaliação nacional de vinhos lá em Bento Gonçalves, né, que é feita todo ano pela Associação Brasileira dos Enólogos. Então, parabéns à ABE que homenageou o Murilo. Doutor, o que seria da gente, né, sem a pesquisa aqui no Brasil, principalmente aqui no Brasil, né, e a questão da dupla poda? Por que a dupla poda está fazendo a diferença? Bom, é interessante lembrar que a pesquisa no Brasil é uma coisa... A agricultura brasileira é espetacular. E, em termos de uva, nós temos a Embrapa Uva e Vinho, que é lá de Bento Gonçalves, que tem talvez os maiores pesquisadores do Brasil em vinhos. São gente da melhor qualidade, formada no exterior, que vieram para o Brasil e trouxeram muitos avanços, como eu falei, no campo. E o Murilo faz parte da Epamiga, que é um braço da Embrapa. A Epamig também faz parte do chapéu, está debaixo do guarda-chuva Embrapa. Então, a dupla poda, que já havia sido usada anteriormente em outras culturas, mas nunca para uvas viníferas, aí que está a vantagem do nosso... Eu falo que o brasileiro, ele além de ser inteligente, ele é criativo. Quando o Murilo foi fazer o estágio dele lá em Montpellier, na França, ele ficou um tempo grande lá, fazendo o PhD dele. O Murilo percebeu que, olha, o nosso inverno no Brasil é igual ao verão aqui. E aí ele teve um insight, ele falou, por que não colhermos as uvas no inverno? Inverter o ciclo. Inverter o ciclo. Ou seja, fazer uma poda no verão, que não é habitual, a poda é feita no inverno. Então ele faria aquela poda no inverno, que logo depois... Quando a videira vai iniciar o seu ciclo, ele faz a poda de inverno para a videira dormir, ficar quietinha no inverno, acumulando a sua energia para depois fazer o ciclo produtivo, até que na primavera ela tem o choro da videira e ela inicia o ciclo normal da videira para produzir uvas lá no verão. Acontece que o verão aqui no nosso sudeste chove muito e chuva, né, não combina com uva madura. Não pode chover na colheita. Chover na colheita é uma tragédia, porque a uva vai estragar. Aí o Murilo teve a seguinte ideia: e se eu chegar lá em janeiro e eu podar a videira, tirar todas as folhas, deixar ela peladinha? E ela vai entender que ela tem que recomeçar o ciclo e eu colho lá em julho. Por isso que chama colheita de inverno. E aí passou-se muito tempo e muito estudo, até que ele conseguiu uma maneira de acordar a videira. O maior problema inicial é que a videira não acordava, ele podava e ela continuava dormindo. Ele conseguiu, através de uma série de estudos, descobrir uma maneira, que é toda a técnica de fazer a videira acordar. E aí ela começa o ciclo e lá vai ser feita a colheita quando? Lá em julho, final de julho, começo de agosto. E aí você consegue colher sem chuva, com aquilo que a uva gosta, calor de dia e frio de noite, que é a chamada amplitude térmica, que você já estudou sobre isso. Resultado, a uva tem a gente conseguia, segundo os relatos lá do pessoal, dos Procópio, lá da Estela Valentino, e do Dedé lá
Luiz Henrique da Casa Geraldo de Andradas, eles não conseguiam chegar no máximo em 9, 10 graus alcoólicos. Com a dupla poda, eles colhem a uva com 14, 15 graus de álcool, né, potenciais, né, com açúcar suficiente para gerar 14, 15 graus de álcool. Então, foi um achado e o Murilo é o responsável por isso. Ele viabilizou a produção de uvas em todo o sudeste do Brasil e hoje subindo até Bahia, né? Então, hoje a gente, no Pernambuco, todo aquilo que não era possível fazer, hoje é possível fazer, graças ao Murilo. Então, essa técnica da chamada dupla poda, que hoje a gente também chama de colheita de inverno, foi o maior achado e o Murilo merecia uma estátua por causa disso. Doutor Arthur, vamos continuar nossa viagem aí pelo Brasil, né, falando sobre vinho. O objetivo aqui é trazer explicação com um especialista de ponta para desmistificar muita coisa, explicar muita coisa de uma maneira bem didática. Nós vamos agora para Andradas, Minas Gerais, Casa Geraldo, 5ª geração de produtores de vinho. Vamos conhecer um pouco mais dessa história. E quem está fazendo vinho no Brasil hoje está fazendo porque gosta e quer mostrar a qualidade do vinho brasileiro. Eu não cheguei a conhecer meu avô, mas escuto todas as histórias dele e uma pessoa de muita garra, muita fibra. Este era o Geraldo Marcon, descendente de italianos que carregava no sangue o amor pela vitivinicultura. A paixão dele pelo vinho era sempre uma coisa muito intensa. E, tipo assim, como primeiro neto do seu Geraldo, eu acho que eu levo na veia, assim, aquela força, aquela vontade de levar o vinho de Minas para frente e levar o seu legado adiante, né? A história da Casa Geraldo começa em 1979, quando o avô Carlinhos comprou a fazenda São Geraldo e passou a cultivar uvas para a produção de vinhos. É em meio às montanhas da Serra da Mantiqueira, em Andradas, no sul de Minas Gerais, que a família cresceu. No começo, toda a produção era vendida a granel para vinícolas de São Paulo. As uvas de mesa usadas eram Jacques e Rolana. A família continua a produzir o mesmo tipo de vinho, agora com as uvas Bordeaux, Isabel e Niágara. Há pouco mais de uma década, a Casa Geraldo, então, decidiu investir no vinho fino. Eu não acreditava que em Minas Gerais a gente ia conseguir nunca produzir vinho de qualidade aqui. Isso eu falo, isso não é segredo, certo? Falar se as pessoas chegassem, se você chegasse para mim aqui hoje e perguntasse em vamos falar a verdade, 2005, chegasse, Carlinhos, você acha que Minas Gerais vai produzir vinho de qualidade? Impossível. Não tínhamos terroir suficiente, não tínhamos nada apropriado para a época para elaborar um grande vinho. Tínhamos uvas finas, foi plantado em 2002, não tinha resultado. Cada safra que foi indo, foi perdendo. Só em 2012, através da dupla poda, através da Epamig, no caso, e justamente também em mérito do Murilo Regina, pesquisador da Epamig, que nos apresentou o vinho de inverno, a dupla poda, que a gente conseguiu ver e produzir um grande vinho em Minas Gerais. Mas o tão sonhado vinho fino da Casa Geraldo virou realidade. Em 2013, já tivemos o segundo vinho, né, comercial, que quando a gente degustou aquele vinho, nós falamos assim, Jesus amado, que vinho, entendeu? Então, nesse momento, foi o momento da virada da Casa Geraldo, que eu e meus irmãos juntos, degustando aquele vinho e falando, que vinho fantástico. Não é possível na nossa região, e nunca tinha visto uma uva e um vinho daquele produzido no Brasil. Não demorou para os prêmios chegarem. Hoje, a prateleira está cheia. Nosso sentimento é um sentimento de gratidão, certo? Por exemplo, fazer vinho, eu acho que, bom dizer, fazer vinho no Brasil hoje, em modo geral, é difícil, sabe? Não é fácil porque é o mundo contra você, né? É tudo contra você. Quem faz vinho hoje, na minha opinião, tem dois fatores. Ou é apaixonado ou é louco. Entendeu? Fazer vinho no Brasil hoje é apaixonado ou é louco, né? E a gente tem um pouco de tudo, né? Além do amor do vinho, a paixão, né? E a da loucura também, sabe? Mas a gente sempre colocamos, no caso, a qualidade, a força de vontade. Pensamos muito sempre nos antigos que aqui começaram tudo e fala assim, eu quero manter essa tradição, entendeu? Levar adiante isso até lá na frente, sabe? Então, para nós é um sentimento de gratidão.
Carlos Marcon é um profissional do Brasil do vinho. Conhecemos um pouco mais de um dos produtores mais importantes do país. Isso, claro, que dá aqui a oportunidade de perguntarmos para o doutor Arthur a respeito, né, dos produtores brasileiros e do valor que isso tem também para o crescimento do vinho e as experiências que nós temos com esses produtores, famílias que estão produzindo vinho de qualidade no território nacional. Exatamente. Na verdade, o que acontece é que você conhecendo a família, você conhecendo quem faz o vinho e o local onde o vinho é feito, você cria uma ligação com aquele vinho. Então esse é um dos fatores mais importantes de adesão do consumidor brasileiro ao vinho brasileiro. É a oportunidade que ele tem de conhecer a vinícola, de conhecer o vinhedo, de saber como o vinho é feito. E nesse sentido, existe uma palavrinha mágica que está na última moda, enoturismo. Então, Casa Geraldo, que nós vimos aí, a família lá, Marcon, né, que as pessoas terão a oportunidade de fazer um trajeto de jardineira pelo meio dos vinhedos, acompanhado pelo Carlinhos, e provar o vinho em loco, ver como é que o vinho é feito, pegar o vinho da barrica, pegar o vinho do tanque. Isso gera uma excitação no turista impressionante e isso fideliza o cliente. Então, hoje aqui nós temos Góis, aqui em São Paulo, também tem um enoturismo muito forte, Casa Geral, Andradas, Espírito Santo do Pinhal, são bem próximos de São Paulo. E em todas as regiões do Brasil, a minha recomendação é visite uma vinícola, conheça quem faz o seu vinho e você vai gostar muito mais dele. No próximo bloco, a MESC se consagrou com a enologia do ano e a profissão do sommelier que conquista cada vez mais o respeito do brasileiro. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e o debate na mesa. No Jornal Gente, da Bandeirantes. Bradesco apresenta Amigo Secreto Real. É diferente daquele que surge no sorteio. É do tipo que você tem a sorte de encontrar na vida. Eles estão sempre à nossa volta, fazendo bem. Mudam o dia, às vezes até o ano, de quem nem conhecem. Porque colocam o outro em primeiro, o ano inteiro. Em 2025, seja um amigo secreto real também. Bradesco, entre nós, você vem primeiro. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188 9000. Bom dia, ouvinte do Jornal da Bandeirantes. Gente, mais do trânsito na capital paulista, com a condição tranquila de um modo geral. Motorista que está agora na Marginal do Pinheiros, no sentido de Interlagos, tem pela frente o caminho bom de ponta a ponta. Quem vai no sentido rodovia Castelo Branco também passa pela Marginal do Pinheiros sem enfrentar grandes dificuldades. Em 2025, o C6 Bank deseja o melhor para você. Mais pontos, mais cashback, câmbio 24 horas em dólar e euro e proteção em várias camadas. Abra a sua conta. Gente no ar, hoje exibindo um especial a respeito do Brasil do vinho. Na sequência, o segundo bloco. Antes de seguirmos com esse especial nessa véspera de Natal, uma notícia que chega de Brasília: o ex-deputado Daniel Silveira foi preso pela Polícia Federal no Rio de Janeiro. Ele descumpriu as regras da liberdade condicional que foram estabelecidas pelo ministro Alexandre de Moraes na última sexta-feira. Silveira estava proibido de usar redes sociais, dar entrevistas e manter contato com outros investigados. Ele foi detido em Petrópolis, está sendo levado para o presídio Bangu 8, no Rio de Janeiro. A decisão está em sigilo, mas a prisão foi confirmada de Daniel Silveira, que volta para a cadeia por decisão do ministro Alexandre de Moraes, depois de descumprir requisitos para permanecer
em liberdade, ele que está sendo investigado no âmbito dos inquéritos no Supremo Tribunal Federal. Retomamos o segundo bloco a partir de agora aqui no Jornal Gente, desse especial na véspera de Natal, mostrando o Brasil do vinho. Estamos de volta com o nosso especial de hoje, o Brasil do Vinho, aqui no canal Terra Viva, na Rádio Bandeirantes e em todos os canais também do Grupo Nilco, né, que tem o... Oi, Pedro. Márcio, peraí. Nós estamos desde o começo do programa com essas taças vazias. Ah, Pedro. Nós vamos ficar com essa taça vazia aqui. Para quem está acompanhando com imagem, temos 3 taças aqui. Eu estava na expectativa. O Pedro já conversamos um bloco inteiro aqui com o doutor Arthur e não vamos aprender nada na prática. Gente, vocês estão nos ouvindo pela Rádio Bandeirantes. O Pedro acabou de pegar no meu braço aqui, né, e falou, para tudo, né? Eu achei que era para parar a gravação. Não, é que nós temos 3 taças na nossa frente aqui sobre caixas, né, de vinho, né, de chateaus, aliás, né? Vamos agradecer o pessoal do World Wine aqui, que é uma loja espetacular, em São Paulo, na Rua Mauri, e onde nós estamos gravando essa entrevista com o doutor Arthur. Estamos no paraíso. Estamos aqui no meio de garrafas e mais garrafas. Para a Rádio Bandeirantes, para o canal Terra Viva, para o Grupo Nilco, que tem Sabor e Arte, tem Arte 1, tem Agromais, tem também Band News TV, né? Todo mundo junto aqui, Pedro. Márcio, eu quero perguntar para o doutor Arthur sobre enologia, já que vamos entrar um pouco também em informações que as pessoas não estão acostumadas a ouvir sobre vinho. O que é enologia? O que o senhor pode trazer de conceitos básicos aí para a nossa audiência? Esse é um clássico, né? A diferença entre sommelier, enófilo e enólogo. Sommelier é uma profissão hoje regulamentada no Brasil, onde a ABS promove cursos de formação de sommelier que duram 3 anos, para ensinar o sommelier a trabalhar em várias áreas, não só no restaurante, mas na vinícola, numa loja como essa, para orientar o consumidor o que ele vai achar de melhor no mercado e também harmonizações com comida. Então, essa é a função do sommelier. Enófilo é o indivíduo que gosta de vinho e que bebe descompromissadamente com suas famílias, com sua namorada, com sua esposa, e que bebe vinho sempre com muito prazer. E enologia, enólogo é quem faz o vinho. É uma atividade dificílima, exige um conhecimento profundo. Então nós temos 2 vertentes. Você tem o curso de enologia superior, já tem no Brasil o curso superior, são 5 anos de engenharia agronômica e depois você vai para 3 anos de especialização em enologia. Faz engenheiro agrônomo, especialização em enologia. Porque é muito importante, ele tem que saber todo o ciclo da videira, saber tudo. E depois, hoje, nós também temos alguns cursos mais rápidos, cursos técnicos. Então, tem aqui em São Roque, tem um curso técnico, lá em Bento Gonçalves também tem uma escola muito boa, onde formam técnicos em enologia, que o mercado precisa muito desse profissional que vai fazer o vinho. Então, a enologia é graças a ele que nós temos vinhos de qualidade. Doutor, é para lá que a gente vai agora, para Bento Gonçalves. A nossa equipe do Rio Grande do Sul foi à região de Bento Gonçalves conhecer de perto a rotina, o trabalho de um enólogo, quer dizer, melhor dizendo, de uma enóloga, de uma mulher que faz vinhos. Aliás, ela foi Miss Bento Gonçalves, é uma Miss, né? E agora, em 2023, ela se consagrou como a enóloga do ano pela Associação Brasileira de Enólogos, de Enologia, né? Vamos conhecer a história, então, da Vanessa, agora a nossa enóloga do ano em 2023. Talento e muita técnica. A enologia, que já foi uma escolha na vida de Vanessa, hoje é uma paixão. Com a família de advogados, ela foi a única a seguir pelo caminho dos parreirais. Por trás de uma taça de vinho ou espumante, o trabalho da enóloga é minucioso. Há 22 anos, ela se dedica à profissão e se tornou a primeira mulher eleita enóloga do ano em 2023 pela Associação Brasileira de Enologia. Para ela, esse título destaca o aumento da presença feminina em espaços majoritariamente masculinos. Eu sempre comentei que é uma conquista feminina, então acho que é uma conquista das mulheres de que
pode não estar acontecendo a melhor situação, pode não ter a melhor oportunidade naquele momento, mas continue, se esforce, busque conhecimento, busque, né? E aí as oportunidades vêm e eu acho que isso é para provar que é possível, mesmo quando a gente não nasce de uma família produtora, né? Porque muitas pessoas já estavam inseridas no meio, né? E eu vim de fora. Então, meu pai não era o dono da vinícola, né? Foi um caminho um pouquinho mais difícil, mas é possível. Diariamente mergulha nos estudos e análises sobre as bebidas que produz. Mas Vanessa também concilia o trabalho com outras paixões. O filho Franco e o ciclismo fazem parte da rotina e do coração. A gente abre mão de férias no verão, né? É mais difícil. E quando eu mais senti isso foi quando meu filho era pequeno. Então, explicar para ele, né, que eu não tinha hora para voltar para casa, que eu saía muito cedo, trabalhava sábado, domingo, mas é um mês e meio, né? Então, mas é aí, então, de deixar o pessoal em casa. Mas é um momento muito feliz, é um momento que os enólogos esperam, porque a gente está ansioso já para ver a uva, para ter a uva, para iniciar o processo de fermentação. Então, ao mesmo tempo que demanda bastante trabalho, também é um momento muito bom. Produzir vinhos e espumantes não é somente um mercado em expansão, mas também uma tradição que reflete paixão, inovação e, principalmente, dedicação. Tem uma frase do seu Mário que eu acho que é perfeita e ela diz muito sobre isso, que é nós não temos consumidores, nós temos amigos que apreciam o que a gente sabe fazer de melhor. Então, eu acho que é um pouco disso, quando a gente acompanha todo o processo, né, que é essa elaboração, essa arte de elaborar vinhos, espumantes, com amor, com dedicação. Então, não é ruim eu ter que trabalhar mais no período de safra, não é ruim eu ter que vir no final de semana, fazer alguma coisa. Então, é bom, né, porque a gente faz com carinho, faz com amor e é isso o consumidor sente, né? Depois da parte da colheita, começa a magia da vinícola. As uvas são fermentadas e o enólogo interfere apenas o necessário para guiar o processo. O que encanta a Vanessa na enologia é a união entre o processo natural e a participação do enólogo. Bom, o enólogo, o enólogo pode acompanhar todo o processo de cultivo da uva, o manejo, os tratamentos, né? Então, na verdade, a atuação do enólogo ela começa no campo, né? Junto com agrônomos. Mas a minha atuação, né, ela começa aqui na vinícola. Então, no momento que a uva chega é que inicia o meu trabalho. O enólogo ele vai acompanhar todas as etapas e principalmente através da degustação, né? Então a gente começa degustando a uva no vinhedo ou logo que está chegando, definindo o ponto de maturação e avaliando quais são as características de acidez, de pH, de açúcar por análises e durante todo o processo a gente vai acompanhando e vendo, bem, eu preciso fazer alguma interferência aqui, eu preciso fazer alguma correção aqui, mas o mais sutil possível, né, para que a gente tenha um produto de acordo com as características já que se espera. E eu tenho aqui comigo um espumante Blanc de Blanc 100% Chardonnay 36 meses. E eu dedico e convido para um brinde Márcio Campos, Pedro Campos e o professor Arthur Azevedo. Agora sim, hein, doutor? Só a Vanessa. Alguma coisa aqui pra gente, hein? Agora esses copos fazem algum sentido. Agora sim, gostei. Olha só, hein, doutor? É essa que o senhor gosta mesmo dessa? Eu isso? gosto bastante. É mesmo? É. Olha, que coisa, hein? Bom, direto então vamos pôr para gelar isso aí, né? Enquanto a gente continua a conversa aqui. Vamos colocar nesses copos que ela estará melhor do que dentro da garrafa. E daqui a pouquinho a gente volta então com ela geladinha aqui para degustarmos antes do fim da entrevista. Enquanto nós vamos colocar no gelo essa garrafa, nós vamos acompanhar um pouco do trabalho do sommelier, que falamos há pouco, o doutor Arthur explicou aqui a diferença para nós, e não é qualquer um não. A Flávia Marques, repórter do Terra Viva, foi atrás de um dos melhores do país. O trabalho de um sommelier é combinado de habilidades sensoriais refinadas com um profundo conhecimento sobre vinhos e enologia. Para se formar e se tornar um sommelier respeitado, é necessário se dedicar a um processo de aprendizado contínuo, além, claro, de explorar diferentes tipos de uvas, regiões vinícolas, técnicas de produção e harmonização de vinhos com alimentos.
assim como fez José Eduardo, que é sommelier profissional há mais de 11 anos. Aqui no Brasil, Flávia, a gente tem algumas possibilidades. Temos várias escolas de formação para sommelier e, entre elas, a Associação Brasileira de Sommeliers aqui de São Paulo, que é da onde eu me formei. O curso de formação para sommelier é só o passo inicial da carreira, é a base de formação do profissional. Certamente ele vai precisar depois de outras formações e certificações, nacionais e internacionais. E uma dúvida muito comum entre os aspirantes a sommelier é a questão do salário. O salário de um sommelier pode variar dependendo de vários fatores. E, claro, vale ressaltar que a atuação de um sommelier não se limita apenas aos restaurantes. Num país continental como o Brasil, nós temos diferenças regionais. Então, evidentemente, os salários podem variar de cada região. Mas também, como qualquer outra profissão, tem profissionais em início de carreira que podem ter um salário inicial um pouco mais baixo, conforme você vai se projetando na carreira, aumentando bastante essa remuneração. Na média, aqui em São Paulo, um sommelier profissional que vai atuar em restaurante, algo como R$6.000, é uma retirada mensal de início de carreira, chegando aí até os seus 15 ou um pouco mais. Depende muito do local, da formação profissional e pessoal desta pessoa e, claro, a capacidade que ela tem de se mostrar para o mercado. Então, o que nos resta é provar, né? Saúde. Saúde. É nossa. Este é José Eduardo, um profissional do Brasil do Vinho. Tá aí, então, o colega do senhor, né? O Zé Eduardo, né, doutor? Diretor da ABS. Profissionais e professor do curso de sommelier da ABS São Paulo, você falou, um dos melhores do Brasil. Doutor, e por que essa profissão de sommelier, que o senhor é sommelier, o Zé Eduardo, que nós vimos na reportagem da Flávia, né? Aliás, a Flávia aproveitou, almoçou lá no restaurante, tudo um belo restaurante, uma enoteca maravilhosa aqui de São Paulo também, né? Muito boa. Mas, doutor, por que essa profissão não para de crescer? O que está chamando a atenção tanto assim de tanta gente, não só que quer ingressar numa nova profissão, ou gente que está fazendo o curso sommelier para buscar conhecimento? Por que está crescendo tanto? Interessante, porque uma coisa que a gente não sabia, que não lembra, melhor dizendo, até 89 não existia vinho importado no Brasil, as pessoas não tinham acesso ao vinho. E agora qualquer supermercado que você entra tem um monte de vinho. E aí você fica entrar numa loja como essa aqui, se você não tiver nenhum conhecimento, como é que você escolhe o vinho? Você precisa ter conhecimento. Vinho é uma bebida que exige conhecimento. E o que a ABS fornece é conhecimento. Eu tenho orgulho de dizer que nós somos filiados à ASI, Associação de la Sommellerie Internacional, que hoje congrega mais de 90 países. A ABS é a única representante da ASI no Brasil. E aí entra um detalhe. Desde 2007, quando nós criamos esse curso realmente profissional, já formamos 4.000 sommeliers do Brasil inteiro. Então é uma profissão que está chamando muita atenção. Não só, você disse bem, de quem quer trabalhar na profissão, mas quem quer também abrir uma loja, abrir um restaurante e também se aprofundar no conhecimento do vinho. Médicos, advogados, engenheiros, pessoal de TI, pessoal do mercado financeiro. Veja, você vai convidar um cliente para almoçar hoje, um cliente importante, alguém te dá uma lista de vinhos na mão e você não sabe nada de Nem vinho. por onde começar. Não tem por onde começar. Então, eu acho que esse é o interesse. As pessoas procuram o vinho hoje como uma bebida que é milenar, mas é uma bebida que tem muitas nuances, tem muitos sabores, tem muitos aromas, ela é intrigante, ela é misteriosa, então por isso as pessoas querem conhecimento, é isso. Qual vai ser o impacto para o mundo do vinho do acordo Mercosul-União Europeia? Olha... Aqui no Brasil, obviamente, né, doutor? Vai ser complicado. Por quê? Porque a Europa tem vinhos de excelente qualidade com preço muito baixo. E eles estão enfrentando um problema muito sério, que é a superprodução. A França estava oferecendo dinheiro para que os caras arrancassem videiras para diminuir o tamanho da produção. Eu acredito que eles vão vender vinho muito mais barato aqui do que eles estão vendendo hoje. E se tirarem as barreiras alfandegárias, vai ter muito vinho barato de boa qualidade no mercado. Os brasileiros vão ter que trabalhar mais, serem mais criativos, serem mais proativos e
Eu acredito que se o governo for justo, ele tem que diminuir também o tamanho da carga tributária sobre o vinho brasileiro, para que a gente possa ser competitivo no mercado. Está se falando nisso, Pedro? Pedro acompanha bastante política e economia. Está se falando dessa reforma tributária sobre esse setor, Pedro? Estão tentando colocar uma diferença que eu tenho visto, e o senhor tem mais propriedade para falar. Em alguns países o vinho é considerado um alimento. São poucos países. É esse o caminho ou não? Não é. Eu acho que não é o caminho. Agora, deixa o médico falar 2 segundos. Não é o caminho. Álcool é uma bebida, álcool é uma substância preocupante, ela deve ser consumida com muito cuidado, com moderação. Eu não consideraria nunca o vinho como um alimento. Acho que o vinho tem que ser encarado como uma bebida maravilhosa, que a gente adora, que consome com moderação durante as refeições, com seus amigos. Agora, eu acho que, então, será o vinho um alimento é forçar um pouquinho a barra, por isso que são poucos países que fazem isso. Que eu saiba, acho que só a Espanha conseguiu. Os países que têm uma carga tributária menor é um outro tipo de regime que não coloca tanto custo na produção do produto, é isso? Eu acho que se tirarem, veja, para o vinho brasileiro ser competitivo, nós temos que tirar a carga tributária de cima dele. Se a gente vai favorecer o vinho europeu, nós não podemos fazer essa injustiça. Quer dizer, tirar a carga tributária por um acordo comercial, tirar a carga tributária do vinho europeu e jogar em cima do vinho brasileiro. Não acho legal. Acho que tem que ser igual para todo mundo e nós vamos competir em condições de igualdade. Eu acho que nós temos condições de trabalhar em cima disso também. No próximo bloco, vamos te colocar dentro do cofre dos vinhos. E você vai conhecer o sertão brasileiro, que virou um mar de videiras. Rede Bandeirantes de Rádio. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Suspeitou de alguma bet ilegal? Acesse jogolimpo.org e denuncie direto para as autoridades. Apoio Abrajogo, a NJL e Sou do Esporte. Onde você pensa que você vai com esses 3 produtos, Carolina? Eu vou pro Beto Carreiro World. Como assim? Promoção Uma Aventura Carolina. Levando para casa 3 produtos Carolina, você ganha um cupom da sorte para concorrer a uma viagem com tudo pago pro Beto Carreiro World com 2 acompanhantes. E tem mais. Se forem produtos infantis, você ganha um cupom extra. Cadastre-se em promoçãocarolina.com.br. Ah, mãe, e ainda tem os prêmios instantâneos. Vale produto, patinete, skate, bicicleta e mais um monte de coisa legal. Consulte o regulamento no site. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Destaque de rodovias agora, quem deixa a capital paulista e tem como destino o litoral, vai ainda enfrentar boas condições pelo sistema Anchieta Imigrantes, operando no esquema 5x5, descida e subida pelas pistas originais. Pela rodovia dos Imigrantes agora a condição é boa, pela Anchieta também dá para seguir, quem volta para a capital paulista vem bem. Não deixe a sua ceia de Natal para a última hora, encomende tudo na Natural da Terra, peça na loja ou pelo site encomendas.naturaldaterra.com.br. Estamos de volta com o nosso especial O Brasil do Vinho, recebendo o professor Arthur Azevedo, que é um dos maiores especialistas em vinho do país. E agora a pergunta é a seguinte: o que o brasileiro bebe e o que o brasileiro quer beber? Existe algum tipo de levantamento que indica uma resposta para essa pergunta? Tem. Na verdade, é assim. Nós, antigamente, bebíamos muito vinho tinto. Chegava há uns anos 90% de vinho tinto e 10% era o resto. Branco, espumante, rosé, que era nada. Acontece que o Brasil é um país tropical. O Brasil é um país quente e cada vez mais quente.
Então, eu acho que nós hoje bebemos menos vinho tinto do que bebíamos há 10 anos. O brasileiro descobriu que existe vinho branco, que tem vinho espumante. E, aliás, o grande case de sucesso do Brasil é o espumante. O espumante brasileiro é reconhecido no mundo inteiro como uma bebida de muita qualidade. Então, devagarzinho, eu acho que graças a uma feliz combinação de marketing bem feito, de se falar muito sobre espumante brasileiro em televisão, em rádio, em novela, e também o fato do espumante brasileiro ter muito boa qualidade e que chegava no supermercado com um preço muito razoável, digamos assim. Não era barato, porque nada no Brasil é barato, mas que a gente tinha uma concorrência forte da cerveja, mas o espumante conseguia chegar num preço bom. Me lembro do Ângelo Salton, o grande Ângelo Salton, que faleceu precocemente, e trouxe, ele falava assim, eu tenho que pôr o meu espumante de entrada, eu tenho que colocar um preço que o brasileiro médio possa comprar. O que é o espumante de entrada, a palavra entrada? O espumante de entrada era o mais barato da linha da Salton, que tinha um rótulinho azul. O mais simples. O mais simples. Toda vez que fala vinho de entrada é o vinho mais simples da vinícola. E o mais barato. E o Ângelo fazia questão fiz eventos no Brasil inteiro com ele, e ele ficava na porta com as tacinhas e servindo um espumante geladinho, como quem diz, olha, esse é o meu espumante, beba com prazer. E isso causava alguém perguntava, quem é? É o dono da vinícola, é o dono da empresa, é o presidente da empresa. Puxa vida, ele é o dono, Puxa, ele está me servindo esse vinho? Então deve ser bom, né? Ah, que legal. Então eu acho assim, o brasileiro já aprendeu a tomar espumante, o brasileiro aprendeu a tomar vinho branco, já aumentou. Ainda o vinho tinto é mais importante. Hoje o brasileiro bebe vinho chileno, cuja maior produção é de vinho tinto. O brasileiro está bebendo muito vinho português, e aí os vinhos brancos começam a entrar bem. E a nossa produção de vinho branco ainda é muito pequena, mas a nossa produção de espumantes é grande. Então eu acho que a gente tem que fazer o brasileiro beber vinho espumante. Eu acho que o canal de entrada para o brasileiro, no vinho brasileiro, é o espumante. Depois ele vai descobrir o branco, vai descobrir o tinto. E eu tenho certeza que ele vai descobrir o rosé também. Só uma pergunta rápida aqui, que deve estar na cabeça de muita gente. É errado gelar o vinho tinto? Olha, gelar vinho tinto muito é errado, porque você acentua aquela sensação de amargor e você acentua aquela sensação de, eu vou pôr aqui para o popular, de banana verde, aquela adstringência, aquela pegada do tanino. Por isso que vinho tinto, existem alguns vinhos tintos que se pode beber a 10 graus. Então são vinhos especiais que eu posso... Aqui, aliás, o Brasil tem. Mas a uva gamé, por exemplo, você pode beber a 10 graus. Mas eu não tenho... Quem gosta de vinho talvez não tenha termômetro em casa para ficar medindo. A temperatura... Dá um susto ali, né, a temperatura da geladeira... A geladeira é 8 graus. Se você deixa um pouquinho... Né? Eu costumo gelar em balde com gelo, que é a melhor coisa. Quantos minutos? Para gelar um vinho tinto? 5 minutos. No balde com gelo? Balde com gelo. Aí, ó. Muita gente não sabe dessa dica. É importante também não beber o vinho tinto quente. Porque a gente fala que o Brasil é muito quente. Essa história de temperatura ambiente é errado, porque aqui é 40 graus. Vinho tinto, se você tem... Isso vale para a Alemanha. Como regra geral, assim, tintos leves, você vai servir entre 10 e 12. Tintos de médio corpo, você vai servir entre 12 e 14. Grandes vinhos tintos, entre 16 e 18. Ou seja, é refrescado. Ninguém vai servir um Amarone della Valpolicella a 35 graus, né? Não vai dar na beira da piscina. Né? Ninguém vai fazer isso. Doutor. Tem que dar uma refrescada mesmo no tinto no Brasil. Ô Pedro, você tem cofre em casa? Não. Quanto custa um champanhe, por exemplo? Depende. Você pode variar desde 550 a você chegar num champanhe que pode custar 35 a 40 mil reais uma garrafa. Você acha isso caro, Pedro? Oxi! Doutor, qual que é o vinho, qual que o senhor acha que é o vinho... Bom, o senhor deve saber, mas vamos fazer essa pergunta. O que você acha, Pedro? Qual é o vinho mais caro vendido hoje no Brasil? Não tenho a menor ideia, viu, Márcio? Ele falou um champanhe por 30 mil, 35 mil. Você acha que... O vinho, será que vai mais que champanhe? Muito mais. É? Muito mais. 3 vezes mais, doutor? Mais. Um pouco mais de 2 vezes, olha, né? Você pode ter vinhos hoje como os vinhos... Só para você ter uma ideia, saiu uma pesquisa recente, dos 50 vinhos mais caros do mundo, 36 eram da Borgonha. E qual era o valor? O vinho mais caro do mundo é o Romanée Conti. Quanto? Que custa hoje no Brasil algo entre 250 mil
de R$300 mil uma garrafa. Uma garrafa. Então, que custa 35 mil euros na Europa. Eu não tive coragem de pegar uma garrafa de 100 mil na minha mão, custa um pouquinho mais. Mas a gente vai ver agora o cofre do vinho dessa loja. Alguns vinhos que essa loja vende, inclusive, eles não vêm para cá. Eles ficam em cofre, doutor. Joias. Porque aquele cofre que você vai mostrar é o melhor lugar para você estar no fim do mundo. No último dia do mundo eu quero estar naquele cofre. Eu vou morrer bem feliz. Então é para lá que a gente vai, para o cofre daqui da World Wine, onde estão cerca de 2.000 garrafas. Algumas custam mais de 100 mil reais e você vai conhecer uma das 3 pessoas autorizadas a entrar nesse cofre. E eu tô vendo seu olhinho brilhar. O que é? Acho que mais é gratidão, né? E essa experiência que eu tô tendo, que eu nunca tive, né? Sair lá do sertão do Pernambuco e sair aparecer hoje aí, vamos dizer. Aí acho que é uma gratidão muito grande, né? Quer dizer, quem diria isso, né? Acho que é difícil, né? Uma gigante que nasceu em 1999. Hoje, a importadora World Wine do grupo La Pastina oferece cerca de 3.000 rótulos de vinhos de mais de 400 marcas que chegam de 16 países. Se consolidou como a maior importadora brasileira de vinhos franceses. Então, quando a gente começou, eu imagino que talvez o consumidor não era tão preparado para conhecer vinhos de regiões pequenas, de áreas tão específicas. E hoje é incrível como a gente fala de uvas super específicas de uma determinada região ou de um determinado país, uma região que não é tão tradicional, mas que a gente vê uma série de consumidores curiosos e muitas vezes alguns entram em contato com a gente para chamar a nossa atenção e falar por que vocês não trazem o vinho dessa região ou daquele produtor. O tempo passou e a importadora acompanhou a evolução do consumidor brasileiro cada vez mais exigente. O que mais a gente observava na década de 90 eram produtores de larga escala trazendo vinho para o Brasil. Quando a gente iniciou, sobretudo no início de 2000, a gente tentou trazer vinhos menores, de produtores pequenos, mas o grande problema era a produção desses pequenos produtores. Então, até achar o ajuste fino entre esses produtores que são muito pequenininhos e quase que a produção é local, para o mercado local, e trazer produtores que têm capacidade produtiva para trazer vinhos para o Brasil todo, isso foi um grande desafio. O que a gente tenta trazer é essa essência desde o início da década de 2000, assim, trazer pequenos produtores, sobretudo produtores de empresas familiares. Em 2023, o Brasil comercializou mais de 421 milhões de litros de vinhos e espumantes. Apesar de uma queda de 4% em relação ao ano anterior, ainda é bem mais do que o negociado em 2019, na pré-pandemia. De acordo com a Ideal BI Consultoria, entre os espumantes, os nacionais detêm mais de 80% do nosso mercado. Já no caso dos vinhos tranquilos, o de mesa nacional corresponde a quase 60% das vendas. O vinho fino nacional tem 6% da fatia e os importados, 36%. O grupo também importa alimentos, mas neste galpão aqui, só de vinhos tem cerca de 300 milhões de reais. A garrafa mais barata é essa aqui, ó. É um vinho chileno, 2023, da uva Merlot. Mas quanto você acha que custa mais cara? É claro que ela não está aqui, né? Está num local bem seguro. Aliás, fica num cofre. E só 3 pessoas têm acesso a esse lugar. O Marcos é um dos guardiões dos vinhos mais desejados pelos apaixonados. Aqui ficam as garrafas que custam mais de R$2.000. A mais cara, hoje vale R$107 mil. Eu tô tremendo só de estar perto. Você não quer segurar? Você tá louco? De jeito nenhum. É a responsabilidade disso aí. Não, mas é ter cuidado, né? Ter atenção, que a responsabilidade é grande. Então eu sempre recomendo, ter maior cuidado. Porque quebrar uma garrafa dessa aqui, tem mal o que fazer. Eu acho que é melhor aguardar pra gente continuar a entrevista. Agora dá pra continuar. Agora dá, né? Mais tranquilo, né? Tá mais tranquilo mais agora. Tranquilo, né? Ah, então e a responsabilidade é grande. E se eu quebrar, não tem mais conserto. Se você quebrar um carro, você vai lá e conserta. Uma garrafa de vinho essa aqui não tem mais conserto. E se for uma safra dessa aí, não vai nem pra produzir mais, né? E adivinha qual é o vinho preferido do Marcos? Eu gosto muito do Tamar Reserva da Gazon.
mas é do Chile que nós mais compramos. Quase 1/3 do vinho consumido no Brasil vem do país vizinho. Em 2023, o Brasil foi o principal destino dos vinhos chilenos, na frente da China, Estados Unidos, Japão e Reino Unido. Marcos trabalha com vinho há mais de 3 décadas. Nunca fez um curso. A experiência que tem, adquiriu no dia a dia. Viajei muito através do vinho, pela empresa. Tudo que o pernambucano de Parnamirim conquistou até hoje se deve a esse trabalho delicado e cuidadoso. Eu já tenho uma filha que tem 2 netos, a outra agora está fazendo curso para fazer medicina, né? Então, assim, nesse lado que eu estou, né? Acho que é mais na criação dos filhos, né? Tentando dar uma boa vida para eles, né? Que foi lá atrás, eu não tive essa boa vida, né? E o que você sonha agora? Com o dinheiro que você ganha trabalhando com vinho, qual é o seu sonho agora? Qual é o plano que você faz para o futuro? Eu acho que o vinho vai me dar quando eu conseguir ainda minha casa pronta. Eu acredito que vai me dar, porque trabalhando para isso, né? Estes são o Marcos e o André, profissionais do Brasil do Vinho. Márcio Campos, nós acabamos de acessar um dos locais mais exclusivos. Olha, estávamos conversando aqui, o pessoal acho que nunca foi para a televisão, para o rádio, informação a respeito desse cofre que reúne garrafas de altíssimo valor de vinho, hein, Márcio? Você vê, rapaz, é cadeado, é impressão digital, como é que fala? Digital lá, e depois uma força danada para abrir aquela porta, né, automática. Enfim, doutor, o senhor estava dizendo que ninguém mostrou isso ainda, que satisfação ter em TV aberta, né, em TV... Né? Esse ano, por acaso, foi a primeira vez que eu entrei nesse cofre. Ué, então eu, com muito pouco tempo vendo vinho, então ganhei do senhor. Esse cofre me senti privilegiado. Tem a joia da coroa. Inclusive, ali tem até um momento muito emocionante, porque muitos desses vinhos foram escolhas pessoais do Celso Lapastina, que infelizmente nos deixou no início da pandemia, um dos meus melhores amigos, e aquilo lá tem muito do dedo do Celso, que era um expert em escolher os melhores vinhos do mundo para Lapastina e depois para a World Wine, que eu tive o privilégio de estar no dia que inauguraram a World Wine, né? Então, que era exatamente essa divisão de vinhos especiais do grupo Lapastina, que tem mais de 60 anos. Acho que mais que isso, nem sei. Agradecer a Juliana, então, a filha do... Agradecer a Juliana, porque não é qualquer um que entra. Que nos proporcionou essa experiência. Mas é interessante, Pedro, aquela imagem, você entrando no cofre, sabe, tudo... E o Marcos, né? O Marcos, que é um dos guardiões do cofre, né? Que contou pra gente emocionado daquele jeito ali, né? A satisfação de poder falar de vinho. Ele não tem curso nenhum de vinho, toda a experiência dele de quase 3 décadas, né? Cuidando do vinho. Os números importantes que a gente tem do Brasil também, que a gente acabou de ver. Mas lembrando do Marcos, ele vem de Pernambuco, ele é pernambucano. Oferecer um curso de vinho para ele. Olha que coisa boa! Vamos convidá-lo. Nunca fez um curso de vinho? Vamos convidá-lo. Marcos, está aí seu presente de Natal, olha só, parabéns! Vai ser aluno da ABS junto comigo, que legal, parabéns, doutor, pela iniciativa, muito jóia. Mas aí, o Marcos, durante a entrevista, eu falei, caramba, o Marcos vem de Pernambuco, mas espera aí, Pernambuco se eu não estiver enganado, doutor, Pernambuco é hoje a menina dos olhos da produção de vinho do mundo, né? Tem muita gente interessada nesse lugar, que a gente tem o Vale do São Francisco, com boa produção de uva de mesa, né? A maior parte de uva do Brasil, fruto do que sai para o mundo, sai dali, né? Aí eu falei, poxa, vamos para Pernambuco então, vamos homenagear a terra do Marcos, e é para lá que a gente vai mostrar agora um trabalho que vem sendo feito há cerca de 20 anos, trazendo emprego e renda para muita gente que já tinha sofrido com esse calor, com esse sertão de Pernambuco. Vale do São Francisco, Pernambuco, Brasil. Dessa região saem 99% da uva de mesa exportada e cerca de 5 milhões de litros de vinho por ano. Nessa terra árida, em Lagoa Grande, surgiu mais do que uma vinícola, surgiu a esperança. Consegui subir na vida, subir de cargo, conseguir coisas novas. Romário chegou na empresa há quase uma década. Começou no campo como ajudante de colheita e hoje ocupa um cargo de chefia na logística. É uma empresa que oferece emprego para muitas pessoas. E
produz vinhos que são fabricados com as nossas uvas plantadas aqui na região. A Rio Sol, que pertence ao grupo português Global Wine, com sede na região do Dão, em Portugal, tem hoje uma área de 120 hectares. São 2 milhões de quilos de uvas todos os anos. As brancas, Chenin Blanc, Viognier e Moscatel, e as tintas, Cabernet Sauvignon, Shiraz, Touriga Nacional, Alicante Bouschet, Tempranillo e Merlot. O clima ensolarado e a terra boa para plantar. A cultura da uva está em 19 estados do Brasil. São cerca de 50 mil hectares cultivados com uvas para fazer vinhos, as vites viníferas. A produção em 2023 foi de 455 milhões de quilos, mas no ano seguinte caiu por causa do clima. Em todo o país, existem mais de 1.000 vinícolas, 687 só no Rio Grande do Sul, e maior parte dos produtores é da agricultura familiar, cerca de 70 mil. Já a indústria do vinho gera mais de 100 mil postos de trabalho, um setor que movimenta 5 bilhões de reais todos os anos. Que viagem é essa, hein, Pedro? Muito bom. E que imagens, né, espetaculares que a gente recebeu lá de Pernambuco. Obrigado, pessoal da Rio Sol, aí, por colaborar conosco. Mas é o seguinte, ó, já está aqui, doutor, o que a Vanessa mandou pra gente. Eu faço questão de servir o senhor aqui. Obrigado. Pedro, até que enfim, com a boca seca, a boca seca acabou agora, né? Doutor, o que nós estamos tomando aqui, que na verdade, para quem perdeu o início do programa, do nosso programa especial, né, o Brasil do Vinho, a Vanessa, que é a enóloga do ano de 2023, né, que trabalha na Gás, lá no Sul, ela que mandou para o senhor pela TV. Muito obrigado, né? Vanessa. E por que o senhor gosta desse espumante que é produzido pela Vanessa, pela Gás lá? Então, na verdade, nós estamos tomando uma coisa muito especial. Porque esse espumante é produzido na primeira denominação de origem exclusiva para vinhos espumantes do Hemisfério Sul. Olha. Que foi a denominação de origem Altos de Pinto Bandeira, onde Cave Gais foi um dos pioneiros. Meu amigo Mário Gais, que é chileno, é uma grande personalidade, um grande enólogo, e ele percebeu a qualidade do terroir de Pinto Bandeira para espumante. Pinto Bandeira, para quem não sabe, era um antigo distrito de Bento Gonçalves, que mudou de lado 4 vezes, ou brincadeira, acho que 1 ou 2 vezes, né? E hoje é um município autônomo. E ali nós temos não só Cavigás, como também temos o Dom Giovanni, temos o Valmarino e temos o Aurora Pinto Bandeira. São 4 produtores brasileiros que estão dentro dessa denominação de origem Altos de Pinto Bandeira, que é exclusiva para vinhos espumantes, feitos pelo método chamado, fora de champanhe, método tradicional de 2 fermentações, com segunda fermentação em garrafa. E este é um Blanc de Blanc. Então esse é um vinho produzido basicamente com Chardonnay. Seguinte, champanhe é exclusivo da região de Champagne. França. Então lá, eu posso chamar de champanhe o vinho espumante produzido na região de Champagne. Pelo método champenoise, 2 fermentações, segunda fermentação dentro de a garrafa. Fora da região de Champagne é espumante. Certo. Esse método fora da região de Champagne se chama método clássico ou tradicional. Que é o mesmo jeito de fazer lá em Champagne. Fora da região de Champagne. Sim. Posso chamar de champenoise. É o mesmo método. Inclusive com a mesma uva. Com outras uvas. Não, aqui no Brasil a gente usa muitas uvas, não necessariamente. Qual é a uva de Champagne? São 3 uvas principais e mais 4 que são muito raras. As principais, Chardonnay, Pinot Noir e agora Meunier. Antigamente chamava-se de Pinot Meunier, mas atualmente somente Meunier. E aqui, o espumante Temos nosso? mais 4 uvas de Champagne. Arbane, a Petit Melier, a Pinot Blanc e a Pinot Gris. Na verdade, Champagne são 7 uvas. Ninguém se lembra disso. Mas essas 4 que eu citei, são 4 brancas, representam 0,3% só. Tá? Aqui no Brasil a gente usa muito Chardonnay, Pinot Noir, Riesling Itálico, que é uma uva
austríaca, que a gente usa muito aqui no Brasil. E a gente usa outras uvas aqui também, Gewürztraminer, Trebbiano. A gente usa várias uvas diferentes aqui. Agora, esse vinho tem, olha que espuma maravilhosa. E ainda tá, né? E vai durar muito tempo, ela forma essa maravilha. Essas bolinhas pequenininhas, que a gente adora ficar olhando, né? Não tem o que fazer, fica olhando bolinha. Esse aroma espetacular, esse aroma fresco, de cítrico, né? Muito agradável. Esse toquezinho de brioche, de pão fresco, né? Esse toquezinho de tostado. E a mais legal é quando você põe na boca, essa espuma, essa explosão de espuma que quase que massageia a sua boca, esse frescor e essa sensação inigualável que só um espumante, agora para o verão, né? Espetacular. Doutor, o senhor falando aí, eu consegui sentir, assim, Pedro, você sentiu isso aí? Não. Não vai o brioche. Eu não sou especialista com não, isso, né? Pedro, não é possível. Você não está sentindo? Para mim, a tradução, isso aqui é muito refrescante, é uma bebida gostosa. Pronto. O melhor do vinho é isso. Gostar do vinho. É isso. Não sei entender de vinho. Viu, Márcio? Mas beleza. você bebe isso e fala, que delícia. Fez bem para mim, foi bom, foi agradável. É isso que é importante. Doutor Arthur, estamos chegando ao final do nosso especial. Que alegria poder realizar esse trabalho aqui na Rádio Bandeirantes, junto com o Pedro Campos, né? Para o Terra Viva, para o nosso grupo aqui da Nilco, né? Do Grupo Bandeirantes. Mas antes, eu queria fazer a mesma pergunta que nós fizemos no início para o senhor, né? Da mesma maneira que o Pedro perguntou para o senhor no início. Doutor Arthur, que Brasil do vinho é esse? O senhor mudou desde o início do programa para agora? Que Brasil do vinho é esse agora, depois da gente viajar junto pelos terroirs brasileiros? Eu venho mudando há muitos anos. Eu tive o privilégio de, por meio da ABS, aliás, eu aproveito para agradecer em nome da Associação Brasileira de Sommelier de São Paulo e em nome da Associação Brasileira de Sommelier Brasil, agradecer essa oportunidade de estar com vocês aqui para falar de vinho. Falar de vinho é sempre uma delícia. E quanto mais a gente falar de vinho, mais pessoas vão descobrir que o vinho é uma bebida democrática. Espero que seja cada vez mais democrática, mais barata e mais acessível. Agora, eu venho mudando porque eu tenho o privilégio de ter viajado o Brasil inteiro. Eu conheci praticamente todas as regiões vinícolas do Brasil, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso, fui ver vinho produzido na Chapada dos Guimarães, Nordeste, eu consegui conhecer uma vinícola lá no Ceará, em Pernambuco, já fui ao Vale do São Francisco, aliás é emocionante, porque tem esse trabalho social que você falou, as famílias em torno do vinho, o vinho resgata a dignidade das pessoas, né? Então, quem não tinha nada, Então, eu me orgulho de conhecer o Brasil de norte a sul. E conheço também vinhos do Brasil de norte a sul. Eu acho que o Brasil do vinho é o Brasil do brasileiro. O vinho vai ser a cara do Brasil, eu ainda vou viver para ver isso, porque se fala muito, o Brasil é um país da cerveja. Não, o Brasil não tem muitos Brasis. Eu espero que o Brasil do vinho seja o Brasil do futuro. Eu espero que o brasileiro beba com responsabilidade, beba menos e com mais qualidade. Esse é o Brasil do vinho, hoje retratado nessa parceria nossa aqui. Márcio, em primeiro lugar, muito obrigado. Que alegria, pela oportunidade. Poxa vida, muito bom. Uma conversa que saiu da gente tomando vinho um dia e que virou aqui um programa especial com um dos maiores especialistas de vinho. Pergunta para quem está programando ceia de Natal e de Ano Novo. Que vinho tomar, que espumante tomar com a família nesses momentos de confraternização? Tranquilo. Natal é época de espumante, é época de vinho doce, é época de vinho fortificado, vinho do Porto, vinho da Madeira, para acompanhar as tortas de nozes. Para o tender, eu recomendo o Riesling, que é a uva perfeita para tender. E se for um tender com frutas, um Riesling com um pouquinho de doçura. E o pernil? Pernil de porco? Olha, carne de porco combina com vinho branco. E vinho com vinho espumante. Esse vinho aqui para carne de porco é perfeito. Por quê? Por causa da gordura? É por causa da gordura, exatamente. Você não põe um limãozinho no porco? Acidez aqui, acidez espumante. Não tem coisa melhor do que porquinho com espumante. E farofa? Farofa vai junto no meio do arroz, aí você vai acompanhar com vinho. Agora, se for carne vermelha, tem que ser vinho tinto. Certo. Agora, tem um coringa que nós não falamos dele, que é o rosé. O rosé é sempre a gente brinca. Se você tiver dúvida, vou tomar branco ou tinto, tome rosé. Porque o rosé tem aroma de vinho tinto
e tem alma de vinho branco. Então é um vinho que eu bebo gelado. Então o rosé, aliás, está aumentando muito a venda de rosé no Brasil, e para o calor, o nosso Natal não é com neve, né? Nosso Natal é País tropical, de bermuda, muito bom. Né? Nosso Natal é de bermuda. E você então, já sabe, Márcio Campos, você não vai estourar champanhe. Olha, no Réveillon pode. Pode, na comemoração pode. Espumante ou champanhe. Pegar aqui para brindar. O champanhe é muito caro. Se estourar, você vai perder uma boa parte do líquido. Não então, pode. Você escolhe um espumante bem baratinho para estourar e bebe o champanhe escondido, tá? Doutor, fizemos muita pergunta para o senhor hoje, mas eu quero fazer uma para o Pedro. O que você aprendeu hoje aqui, Pedro? Aprendi muita coisa porque eu não sou aluno do Dr. Arthur como Márcio, então... Ainda, obrigado. Mas você aprendeu que você é o quê? Enófilo. Aí, já aprendeu. O Pedro é um enófilo, né? Enófilo, como o doutor Arthur explicou, é o apaixonado pelo vinho, né? Gosta de tomar vinho. Muito bom. Um bom começo. Doutor Arthur Azevedo, diretor da ABS, Associação Brasileira de Sommeliers. Obrigado, senhor, é um dos maiores especialistas de vinho do Brasil, né? Já viajou o mundo inteiro. Que alegria tê-lo conosco. Muito obrigado. Eu que agradeço, reitero meu agradecimento em meu nome, em nome da ABS São Paulo, em nome da ABS Brasil e em nome de todos aqueles que trabalham com vinho. Então, queria estender esse agradecimento e para essa oportunidade a toda a família do vinho, desde o agricultor que cultiva a uva até o sommelier que serve o vinho no restaurante, que é a via final. Então, eu brindo a todos e agradeço a todos por nos proporcionarem momentos tão agradáveis como esse. Valeu, Pedro Campos. Valeu, Márcio. Até a próxima, hein? Até o próximo especial aqui pela Rádio Bandeirantes e também pelo... Terra Viva, Grupo Nilco. Estamos unidos nessa parceria para mostrar esse Brasil para vocês. Saúde. Esse é o Brasil do vinho. Cheers.